abençoe, que este culto possa ser um culto de adoração a Deus, de louvor ao nome dele, esse nome maravilhoso. Amém? Nosso pastor está no momento cuidando da sua esposa, né, irmã Maria Lúcia. Ela foi internada, como os irmãos já sabem, né, e está ainda passando por avaliação médica para saber exatamente o que pode estar acontecendo com ela. Por isso ele não se encontra conosco hoje. Hoje é a lição 7, então a gente está vindo numa jornada onde nós estamos aprendendo, todos nós aqui estamos aprendendo sobre a Trindade, sobre a Santíssima Trindade. E lembrando sempre, né, que nós estamos olhando aquilo que está revelado nas Escrituras. A coisa é muito mais profunda, muito mais complexa, é difícil para o nosso entendimento, precisamos reconhecer isso, é difícil para o nosso entendimento, nós não temos a compreensão ou a habilidade para podermos entender da matéria, mas aquilo que as Escrituras revelam, estão lá para nós aprendermos. E o objetivo dessas lições é nos trazer exatamente essa parte revelada, né? Aquela parte que nos é permitida. Então hoje nós vamos abordar esse tema, a obra do Filho, né? A obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Texto áureo. Vamos ler juntos, irmãos? Todos nós? Vamos lá? Filipenses 2:9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém. Vamos ver a verdade prática agora? Deixa eu ver se está passando. Tá não. Verdade prática, irmãos. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Nós vamos entender melhor o que o comentarista da lição está querendo que nós foquemos, né? Então, a humilhação voluntária de Cristo e sua obra redentora, e é sempre importante lembrarmos, a humilhação que Jesus passou foi voluntária. Ele escolheu passar por essa humilhação, foi decisão dele, né? Sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Beleza. Vou pedir para o irmão Genésio pegar o microfone e fazer a leitura, a nossa leitura devocional. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Pode ler, meu irmão. Amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E, achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Amém. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Se toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora pode ler, Hebreus, irmão, pode ler. A partir do verso 24, capítulo 9. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer, muitas das vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes
desde a fundação do mundo, mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que os esperam para a salvação. Amém, glória a Deus. Qual é a palavra-chave da nossa lição de hoje? É a obra de Jesus. Em que consiste essa obra, irmãos? Em que consistiu e consiste a obra de Jesus? Então vamos lá? Esta lição apresenta a obra do Filho em 3 dimensões. Tá? Então nós vamos abordar esses 3 pontos aqui para entendermos a obra de Jesus, entendermos qual o significado dessa obra, porque na maioria das vezes nos prendemos àqueles jargões, né, que são falados na igreja constantemente, mas nos esquecemos da profundidade daquilo que Jesus fez. Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa humilhação de Jesus, a humilhação que ele sofreu, mas deixando sempre claro que ele resolveu passar por isso. Ele tinha isso no coração dele, o objetivo dele, a sua redenção e também a sua exaltação, depois de cumprir toda a sua missão aqui nesta terra. Então, vamos falar primeiramente agora, ponto 1, sobre a humilhação voluntária do Filho, a humilhação voluntária do Filho. Então, nesse ponto 1, submissão de Cristo, assumir o modo de pensar e viver demonstrado por Cristo. E também termos uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Tá? Estamos aprendendo qual foi a condição da mente de Jesus nesse sentido. E eu queria abordar um pouco melhor, né? Abrir um pouco mais esse leque, né? Então aqui Paulo exorta a igreja de Filipos a unidade e a humildade, demonstrando aos irmãos que eles precisavam disciplinar sua mente. Alguns textos eu vou ler, tá? Para a gente poder ganhar tempo, e outros eu vou pedir para os irmãos lerem. Então aqui em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, Filipenses 2, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento. Presta atenção o que o texto está dizendo. Ó. Paulo está dizendo assim: completem a minha alegria, sendo vocês tenham a mesma unidade de pensamento e tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e de uma mente. Paulo exortando a igreja de Filipos a terem uma unidade mental. Nós vamos entrar melhor nisso, tá? Verso 3 diz assim: que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Verso 4, não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Então, Paulo chama a atenção da igreja de Filipos no sentido de que essa igreja produzisse uma mesma condição mental. Que essa igreja produzisse uma mesma forma de pensar. Olha como é que está sendo colocado aqui. Para que esta igreja produzisse essa mesma condição, tivesse uma unidade. Então fica aqui bem claro que isso parte de uma decisão, da nossa decisão, tá? Parte da nossa vontade de fazer a coisa acontecer, como a Bíblia diz para a gente fazer. Então vamos entrar mais um pouco nisso? O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo. Quem é que pode ler? Apesar que nós já está na nossa lição, tá? Está até na lição, Filipenses 2,5.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Então Paulo começa dizendo para a igreja em Filipos o seguinte: olha, vocês precisam ter uma condição, uma disposição, melhor dizendo, uma disposição mental que foi a mesma disposição mental que Jesus teve. Porque se vocês não tiverem essa mesma disposição, dificilmente vocês conseguirão avançar no Evangelho, conseguirão avançar em uma vida santa. Então, Paulo coloca de uma maneira que não é opcional. Ele não diz para você, você pode escolher não ter a mesma disposição. Você pode escolher seguir a sua própria cabeça. Paulo não coloca desta maneira. Ele coloca de uma forma imperativa que nós tenhamos a mesma disposição mental que Jesus teve. Então, gente, o termo grego traduzido como sentimento, quando Paulo diz assim, vocês têm que ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, é um termo fronel, que pode também significar modo de pensar e disposição mental, como eu estou colocando aqui. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Em 1 João 2,6, nós lemos o seguinte: aquele que diz estar nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. 1 João 2,6. Tá? Também lemos lá em João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 15. Porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É Jesus falando, eu deixei o exemplo para vocês seguirem. Então, da mesma maneira que eu agi, ajam vocês também. Tenham a mesma disposição que eu tive. Então, Jesus passa por várias situações para nos deixar um exemplo, para nos mostrar como deveremos seguir. Quem pode ler Romanos capítulo 12, verso 2? Que agora vamos entrar num ponto que eu acho interessante a gente trabalhar nele. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vocês estão conseguindo perceber para onde o ensino, o estudo está nos levando? De um condicionamento mental. E por que isso? Porque todas as nossas batalhas, primeiramente, travamos aqui, É aqui que nós travamos, na nossa mente. Se nós temos uma mente renovada, como Paulo está dizendo aqui em Romanos, tá? Todas as nossas ações seguirão as nossas decisões. Aquilo que nós tomarmos aqui. As nossas decisões serão puras. As nossas decisões serão simples. As nossas decisões serão corretas. Tudo isso porque o nosso condicionamento mental, porque o texto é claro, gente, olha só. E não sede conformados com este mundo. É decisão nossa. Decisão nossa. Isso não vai entrar em você por osmose, né? Você vai, bota a Bíblia debaixo do travesseiro e de manhã você acorda sabendo o Salmo 119 de cor. Entende? Não é assim que funciona. Ou você trabalha e se aplica, ou não vai acontecer nada na tua vida. E é por isso que a gente perturba a ideia de vocês aqui na igreja. Leiam suas Bíblias. Leiam suas Bíblias. É a coisa que a gente mais fala aqui, todos nós aqui, os pastores, os líderes, sempre vamos falar, gente, leia a sua Bíblia. Tenha o seu momento de comunhão com Deus. Porque é nessa hora que você é transformado. É nessa hora que os seus pensamentos são mudados. Paulo está dizendo aqui, não se conforme com o que o mundo te mostra, tá? Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Então é uma decisão nossa. Vocês estão entendendo para onde nós estamos indo? Que nós precisamos tomar uma decisão, que é de nos condicionarmos da mesma forma como Jesus se condicionou. E nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo disso aí. A instrução é moldar nossa mente conforme os exemplos deixados por Cristo para nós. Agora, irmãos, aqui vem uma faceta
extremamente importante para nós. É importante observarmos que o foco de Jesus sempre foi o de obedecer o Pai. E sua motivação era o profundo amor que Jesus tinha para com Deus. E aqui, queridos, eu quero fazer uma pausazinha. Qual foi a maior dor que Jesus sofreu enquanto ele estava aqui conosco? Vamos ver, vamos pensar um pouco sobre isso. Foi enquanto ele andava e era humilhado constantemente, né? Chegou a ser humilhado pela sua própria família, quando seus irmãos disseram assim, olha só, não fica aqui não, vai lá para Jerusalém, lá é um ambiente mais adequado para ti, porque lá os religiosos estão todos concentrados ali, e aqui, sabe, não é bem a tua praia é lá, né? Porque eles sentiam vergonha de Jesus. Então Jesus, ele já tinha uma indisposição dentro da própria família dele. E depois, a partir daí, toda a sequência de humilhações que ele passou, né? Até ser chamado de Belzebu, dizendo que tudo que ele fazia era obra de Belzebu. Mas aqui, meus irmãos, eu queria chamar a atenção de todos vocês da mesma forma como a minha atenção foi chamada. Qual foi a mola que impulsionou Jesus para agir da forma como ele agiu? E esse é o ponto, queridos, que eu queria deixar assim, bater aqui, né? Fazer um estrondo aqui para que todos nós possamos entender isso. Qual foi a mola que impulsionou Jesus para que ele tivesse essa tomada de decisão, de se condicionar, tá? Da forma como ele se condicionou em obediência a Deus? E eu perguntei aqui, qual foi a maior dor que Jesus sofreu? Foi a dor da humilhação? Foi a dor lá na cruz do Calvário? 6 horas pendurado, na hora que os músculos dele começavam dos braços, e aqui, essa parte da asa, já não aguentava mais sustentar, ele forçava com o pé para cima, para poder descansar, mas ele rasgava os pés lá embaixo com os cravos. Será que essa foi a maior dor? Será que a maior dor foi a lança do soldado do lado dele? Ou foi na hora que ele tomou o fel? Aquela coisa amarga. A maior dor, irmãos, está... Eu vou pedir para vocês irem para lá. Mateus 27, 46. Para a gente entender para onde nós estamos caminhando. Mateus 27, 46. Olha o que está escrito lá, queridos. E cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? A maior dor que Jesus sentiu foi quando o Pai, simplesmente, temporariamente, se vira para Jesus. Volta as costas para ele. Porque naquele momento lá na cruz, Jesus estava, o corpo dele, sobre o corpo de Cristo, estava todo o pecado do mundo jogado em cima dele. E aquele instante era o momento do juízo sobre o pecado. O pecado sendo condenado no corpo de Cristo para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Para que nós hoje pudéssemos ter paz. Uma paz que o mundo não dá, mas nós temos uma paz. Eu estava conversando com o irmão Genésio agora, antes do culto. Nesse mundo desmiolado, todo revolto do jeito que está, guerra para tudo quanto é lado, né? Começou mais uma agora, já estava prevista. Então, a gente tem paz. Nós temos paz. Nós podemos dormir todas as noites, acordarmos felizes, porque a razão da nossa existência, o nosso objetivo final não é esse mundo. Mas tudo isso custou para Jesus todo esse sacrifício. Então, queridos, nessa hora, foi a hora de maior dor dele, quando o pecado de todos nós foi jogado sobre ele e Deus vira as costas para Jesus. Essa foi o momento, a dor da separação. Jesus, ele é unido, é um só com o Pai. Ele não suporta ficar fora dessa linha de condução, dessa intimidade com o Pai.
O amor que Jesus tinha e tem pelo Pai é algo que transcende o nosso entendimento. Porque nós temos um conceito de amor que é sofrível. O nosso amor requer que o outro faça alguma coisa por nós. É um amor falho. Porque o amor verdadeiro, ele não pede nada em troca. E Jesus tinha um vínculo, e tem um vínculo tão perfeito com Deus, um vínculo tão lindo, tão singelo, tão puro, que nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender, e nesse momento, por nossa causa, por minha causa e pela tua causa, Deus volta as costas para Jesus, e esse momento foi o momento de maior dor. E eu estou lendo esse texto aqui, que inclusive não está no estudo, para mostrar para vocês que para Jesus fazer todas estas coisas aqui, ele precisava ser impulsionado por algo muito maior. Algo que fizesse assim, não, pai, eu vou fazer, eu quero fazer, eu te amo. E aí está o maior exemplo para todos nós de como um cristão verdadeiro deve se comportar. Se você faz alguma coisa para Deus, que esta coisa seja por amor a Ele. Você faz porque você simplesmente quer agradar Ele. Simplesmente é o que você mais deseja fazer. Não importa se você varre o chão, se você limpa o banco da igreja, não importa, não interessa qual é a sua atitude, mas que tudo que nós venhamos a fazer seja por amor a Ele, porque nós o amamos, porque nós entendemos isso aqui. De nós entendermos que ninguém faria isso que Jesus fez por nós. Ninguém. E aí, existe um exemplo de alguém na Bíblia, e esse exemplo para mim ele é tocante. Jeremias, no seu momento de maior dor, no momento onde ele só existiam situações que para eles eram requeridas dele, né? Jeremias foi requerido para ele que ele não deveria olhar para a família dele, foi requerido para ele uma série de coisas, e a função dele de profeta, falando a mensagem de Deus e sendo escorraçado pelo povo, muitas das vezes sendo preso, esbofeteado, jogado em cisterna, tudo isso Jeremias passou, e ele tinha aquele momento, porque como um homem, como humano, ele chega naquele instante e diz, será que está valendo a pena tudo isso? É muito sofrimento, é muita carga pesada, é muita dor. E aí Jeremias tem a belíssima ideia, vou parar com tudo isso. Chega de Deus, chega de Deus. Só tenho problemas, só luta, só sofrimento, né? Eu só tenho que fazer coisas. Mas olha só o que aconteceu. Abram lá suas Bíblias, Jeremias capítulo 20, verso 9. Um texto que é conhecido, mas que vale a pena a gente ler esse texto novamente. Jeremias 20, versículo 9. Nós lemos o seguinte ali, queridos. Então eu disse, Jeremias falando, depois que ele falou assim, eu vou largar tudo, vou chutar o pau da barraca, não quero mais saber de nada, eu não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de crente, não quero saber mais de Bíblia, não quero mais saber, só tenho problemas. Então eu disse, eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome. Isso é Jeremias falando, tá? Mas a sua palavra estava em meu coração, e como um fogo ardente trancado em meus ossos, eu fiquei cansado de tanto me conter, e eu não posso mais. Aquilo que Deus tinha implementado na vida dele era muito maior do que a sua desistência. Ele diz que era como um fogo ardente trancado dentro dos ossos dele. Doeu em Jeremias só pensar em se afastar de Deus. Doeu em Jeremias só em pensar em se distanciar de Deus. E eu acho interessante essa experiência de Jeremias, porque ela mostra o coração de uma pessoa transformada. Ela mostra o coração de uma pessoa que realmente quer cumprir isso aqui. Tem um condicionamento mental diferente dos demais. Ele só tem um foco, ele só tem um pensamento, ele só olha para um lugar. É o cara que só tem um papo. Eu ouvi um pastor falar uma vez, eu achei interessante, que ele disse que ele não é mais convidado para pregar,
Porque a mensagem dele, ele falou assim, eu sou um pastor de uma mensagem só. Não é um pastor coach, não é um pastor que vai passar a mão na cabeça, ele só tem uma mensagem, é a palavra. Então, queridos, eu estou passando aqui, isso aqui foi um parênteses enorme que eu abri, porque a mola que impulsionava Jesus a fazer estas coisas era o profundo amor que ele tinha pelo Pai, o amor que ele tem pelo Pai. E isso é um exemplo para nós. No dia que nós tivermos o mesmo nível de amor, vamos suportar qualquer coisa. Porque com Deus, a gente jamais vai negociar. A gente jamais vai negociar o nosso relacionamento com Deus para poder obter qualquer coisa deste mundo. Amém? Bom, vamos lá. O esvaziamento da sua glória. Isso tudo aqui está dentro do quesito a humilhação de Jesus. Esvaziamento da sua glória. O apóstolo Paulo escreve que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Está em Filipenses 2,6. E essa construção do texto grego é teologicamente profunda. Por que é profunda? Porque esse termo subsistindo, ou seja, Deus subsistindo em forma de Deus, não usurpou, não requereu, não reivindicou o direito dele como Deus. Tá? Indica um estado contínuo e permanente, ou seja, Cristo foi Deus mesmo antes da sua encarnação. Então, tendo assim, Deus, sendo Deus, Jesus, sendo Deus, preferiu privar-se de seus direitos. Ele não reivindicou. É isso que está escrito em Filipenses. Mesmo sendo Deus, ele não requereu esses direitos como Deus. Mas o que ele fez? Esvaziou-se, assumindo a natureza humana na forma de servo. Agora, nós não estávamos lá nesse dia. Não sabemos como é que foi essa cena, né? Mas eu fico imaginando, gente, diante de bilhões de seres celestiais, Jesus deixando os privilégios da sua glória, Jesus deixando o seu trono, não abrindo mão da sua divindade. Isso ele não fez. Mas todas as prerrogativas que ele tinha, tá, de privilégios, ele abriu mão para se esvaziar, porque era necessário. Porque para ele entrar nessa carne aqui, ele não podia, né, entrar de outra maneira. Só o fato dele se condicionar à natureza humana é uma humilhação. O que nós somos, irmãos? O que nós somos? Um pastor médico disse uma vez que a quantidade de ferro no nosso organismo dá para fazer um prego. Por analogia, eu poderia dizer que é o que a gente vale, um prego. Então, Jesus, sendo Deus, não reivindica esses direitos, se esvazia para ele poder cumprir a missão que foi proposta a ele. Agora, prestem atenção, essa missão exigia de Jesus uma condição que ele não tinha antes, uma condição que ele não estava acostumado antes. E a palavra de Deus diz que ele precisou aprender as coisas através do sofrimento. Percebem? Lá em João, capítulo 1, verso 1, o Evangelho de João diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A expressão forma de Deus, morfertel, refere-se à essência divina compartilhada com o Pai. Não apenas uma aparência, conforme é lecionado pelos estudiosos da palavra, né? Mas está de maneira inalterável na forma de Deus. Sua essência, seu ser imutável são divinos. Disso ele não abriu mão. Contudo, Cristo não considerou o status divino como algo a ser usado em benefício próprio. Então, nós aprendemos na lição passada que Jesus
tinha duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Só que quando ele passa por esta terra, ele usa apenas a sua humanidade. A frase traduzida como usurpação, que nós vemos na Bíblia, pode indicar algo a ser agarrado a todo custo ou algo explorado egoisticamente. Então ele não usurpou ser igual a Deus. Então ele não procurou se agarrar a isso. Ele simplesmente se submeteu ao que o Pai tinha determinado para ele. A NVI traduz: não considerou que o ser igual a Deus fosse a coisa de que não devesse abrir mão. Ele não considerou o fato de ser igual a Deus como sendo algo que não devesse escapar de seu domínio. Ele não teve a preocupação, de ter esse quesito ligado a ele. Ao contrário do primeiro Adão, o Adão que pecou, que almejou ser como Deus, porque foi a proposta da serpente para ele, para Eva. Não, coma do fruto e você vai ser tão conhecedora do bem e do mal quanto Deus. Então, ao contrário disso, Adão queria ser igual a Deus, mas por meios ilícitos. Cristo, o segundo Adão, sendo Deus por amor, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Essa realidade é confirmada por Jesus 3 vezes, quando ele declara: eu não vim para fazer minha vontade. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, e isso está muito claro em todos os evangelhos. Jesus amava o Pai e ama o Pai de uma maneira que nós desconhecemos, a ponto dele fazer essa coisa aqui, se esvaziar por nossa causa. Por quê? Porque o Pai quer que todos alcancem o arrependimento. Deus quer que todos alcancem a salvação. Infelizmente, isso não vai acontecer pela vontade de muitos, que vão preferir continuar trilhando o caminho largo. Mas Jesus quer cumprir a expectativa do Pai. Jesus quer cumprir aquilo que o Pai idealizou, aquilo que ele planejou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso está em João, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Essa expressão pode ser traduzida como esvaziou-se. Ou seja, fazer a vontade do Pai. Podemos traduzir isso como se esvaziar da minha própria vontade. Deixar de fazer aquilo que eu quero fazer para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Deixar de seguir o caminho que eu pretendo seguir, mas seguir o caminho que Deus quer que eu siga. Isso é se esvaziar, irmãos. É quando você deixa de obedecer a si mesmo e passa a obedecer a Deus. Não é uma coisa fácil. É como eu falei, tem que haver um condicionamento nosso para que a gente possa conquistar isso, para que a gente possa alcançar esse objetivo. E essa condição é feita pela renovação da nossa mente, vendo Netflix todo dia e deixando de ler a sua Bíblia. Você e eu nunca conseguiremos renovar a nossa mente. Você pode se divertir, você pode ter seu momento de lazer, pode ver um filme, não vejo mal nenhum nisso. A questão é você fazer isso em detrimento da sua comunhão com Deus. Jesus aniquilou-se a si mesmo. Refere-se à autoabnegação voluntária. Tudo, isso é interessantíssimo a gente guardar. Nada disso aqui foi por acaso, foi acidental. Jesus obedeceu porque quis obedecer. Se esvaziou porque quis se esvaziar. Se entregou para a morte, como ele falou, não é vocês que vão me matar. Eu estou me entregando para morrer. É diferente. Isso não significa a perda da sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Vamos para o próximo? A gente precisa. Obediência sacrificial até a cruz. A obediência plena desde a encarnação até o Calvário. Desde a descida do Senhor
para esta carne aqui. Até a sua morte na cruz, Jesus foi obediente a tudo que o Pai determinou para ele. E aqui é importante ratificar, meus irmãos, ou seja, confirmar que na encarnação Jesus não perdeu seus atributos divinos. Cristo não deixou de ser Deus, mas abriu mão da manifestação externa, da sua glória e dos privilégios celestiais. Ele submeteu-se à humilhação da cruz, por vontade própria, por desejo próprio, porque era necessário fazer, porque Deus tinha um projeto, tinha um plano que precisava ser cumprido, e só Jesus poderia fazer isso. E ele fez. Lá em João 17,5 nós lemos, e agora o Pai, e agora, lá na oração sacerdotal de Cristo, depois, com calma, leiam aquela oração. Meu Deus do céu, é a oração mais linda de toda a Bíblia, é aquela oração, a forma como Jesus ora para Deus. E aqui no verso 5 dessa oração, lá no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então isso corrobora essa interpretação ao afirmar que a divindade foi algo que Jesus se recusou a reconhecer como seu direito. Ele abriu mão, quer dizer, ele não é que ele abriu mão, ele não reivindicou esse direito, mas ele se esvaziou para poder cumprir a missão que o Pai deu para ele. Ele não deixou de lado os seus direitos. Ele não deixou de lado, tá, os seus direitos, não a sua divindade, mas o suspendeu. Temporariamente, Jesus resolveu desta forma. Abriu mão, não reivindicou, para que pudesse se esvaziar por completo para cumprir a missão. Sim, ele se humilhou, tornando-se servo, com total identificação com os homens. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Tem que correr aqui. Isso é maravilhoso demais. Presta atenção nisso. É até difícil para mim mesmo. Mas eu quero que vocês imaginem o seguinte. Um Deus que o universo não pode conter ele. O próprio universo que Deus criou, ele não está nele. Porque ele controla o universo e para ele controlar, ele tem que estar do lado de fora. Um Deus que não está em lugar nenhum, porque nenhum lugar pode comportar ele. É difícil, né? Entendermos isso, mas esse é o nosso Deus. Um Deus que não pode ser contido. Você não pode colocar ele dentro de uma caixa. Um Deus que não cabe no próprio universo onde nós vivemos. E para ele se identificar com o homem, ele teve que... Olha o quanto que ele baixou o nível. Olha o quanto ele desceu para que eu e você pudéssemos nos identificar com ele. Porque para pensar, se não fosse assim, como é que nós poderíamos nos identificarmos com Cristo? Falar, Senhor, mas espera lá, né? Vemos e convenhamos, o Senhor é Deus e eu sou homem. Não podemos falar isso para Jesus, porque ele chegou no nosso nível, comendo a mesma comida que nós comemos quando ele podia comer. Detalhe importante. Andando quilômetros a fio, debaixo do sol causticante, para poder atender às demandas que existiam naquele tempo. Esse é o nosso Jesus. E por isso que nós podemos nos identificar com ele, porque não há nenhum tipo de problema. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso está em Filipenses 2,8. Nós lemos em Romanos 5,19 o seguinte, porque assim como pela desobediência de um só homem, se lembra quando eu falei do primeiro Adão? Desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Somos justos pela obediência de Cristo. Nós lemos também aqui em
Hebreus, capítulo 2, dos versos 14 a 17, vou ler rapidinho. Diz assim: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha poder da morte, isto é, o diabo. Livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós estávamos a caminho do inferno. Essa era a nossa realidade. Estávamos a caminho e a passos largos. Porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse o sumo sacerdote, misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Esse foi o ministério de Jesus. E por esta razão precisava que ele cumprisse todo esse ritual, todo esse caminho. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Olha que coisa linda. Olha o que o texto está dizendo. Porém, que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Nós não temos alguém que nos represente, tá? Que não tenha sido participante ou, de alguma maneira, atingido pelas mesmas fraquezas que nós sofremos. E é por isso que ele pode estar nos representando. E é por essa razão que podemos falar com ele diretamente. Isso está em Hebreus 4,15. Vamos falar agora sobre a obra redentora. Bom, vamos lá, sinopse, né? A humilhação do Filho revela sua submissão e esvaziamento e obediência até a cruz. A obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer propiciação pelos pecados. E isso era repetido porque era um ato que não era suficiente. Uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e oferecer o sangue sobre o propiciatório. E aí esse ato, ele estava ali naquele momento, levando os pecados dele e do povo diante de Deus, para que o Senhor os perdoasse. Mas o sangue de um animal estava ali, naquele momento, fazendo essa oferta, essa propiciação pelos pecados. Só que isso não era o suficiente, porque a natureza do homem continuava ainda sem mudança, sem transformação. Então, todo ano isso tinha que ser feito. Todo ano o sacerdote tinha que entrar lá no tabernáculo para fazer a oferta. Então, esse sacerdócio, ele foi criado, ele foi feito porque era necessário, mas ele era ineficaz na sua duração. Entende? Eu vou pular aqui por causa do tempo, né? E vocês vão ler isso, todo esse ritual, esse cerimonial, lá em Levíticos, capítulo 16, versos de 11 a 15. O sacerdote fazia um tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor levantou e não o homem. Vamos pular aqui para o segundo ponto desse tópico. O sacrifício único e suficiente. A morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz, e não há outro meio de salvação. O Calvário é suficiente. É o maior erro que estão fazendo aí fora. Vestindo estola do sacerdote, carregando a arca da aliança, né? Oferecendo para o povo, você tem que fazer um sacrifício. Não tem mais sacrifício. O sacrifício já foi feito. Acabou. A nossa fé em Cristo, a nossa salvação é alcançada através da fé em Cristo. Ela vem por graça, é gratuita.
Não tem mais nada que a gente possa fazer. E qualquer coisa que venhamos a fazer nesse sentido, estamos pecando, porque estamos contrariando as Escrituras. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Está em Hebreus 9, 28. Jesus retornará. Ele virá buscar os seus filhos, os seus santos. Está escrito na palavra. Nós somos remidos, comprados, livres de pecado, porque Jesus operou essa obra em nós. Amém? Isso aqui, gente, para mim, é matador. Desculpa a expressão, mas é matador. A substituição vicária. Vicária significa em lugar de outro Deus, Vicária significa em lugar de outro. Deus entregou seu Filho para morrer em nosso lugar, assumindo a nossa penalidade. Basta a gente ter apenas isso na cabeça, mesmo que fique complicado para alguns entender. Naquele momento que Jesus estava na cruz, a justiça de Deus precisava ser cumprida. E se Jesus não nos substitui nesse ato, quem iria morrer éramos nós. Só que tem um detalhe. Nós iríamos para longe de Deus eternamente. Eternamente. Toda a eternidade longe de Deus no inferno. Porque era o que nós merecíamos. E na realidade merecemos. Só que Jesus vem e se oferece por nós. Fala, opa, pera lá, tira o Cleiton daí. Eu vou entrar no lugar do Cleiton. Eu vou ficar no lugar dele. E o juízo que o Senhor tem para o pecado dele e o mandaria para o inferno, então o Senhor põe esse juízo sobre mim, sobre o meu corpo. E Jesus, através do seu corpo dilacerado, cortado, sangrando, tá? Ele nos deu essa libertação, essa liberdade. Hoje nós somos livres do pecado, porque Jesus o assumiu sobre o seu corpo. E o seu corpo foi, a Bíblia diz lá em Isaías, que agradou a Deus moê-lo por conta dos nossos pecados. A justiça de Deus requeria que esse pecado fosse julgado. E só um poderia fazer isso, somente Jesus. O corpo dele era santo. Ele é santo. Então essa expressão, como eu expliquei, vicários, ela significa lugar do outro. É uma expressão do latim. Em Romanos 3, 23, diz assim: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Amém, queridos? Último tópico agora. Antes, passando pela sinopse, a obra redentora de Cristo é única, suficiente, vicária e garantindo a nossa salvação. Amados, não tem mais nada que podemos fazer. Qualquer mentira que for, qualquer coisa que for falada nesse sentido de que nós precisamos fazer alguma coisa, é mentira. Porque o texto sagrado nos garante que a obra redentora de Cristo foi única, suficiente e vicária. Amém? Vamos lá. Último tópico, a exaltação gloriosa do Filho. E aqui tem uma parte importantíssima, tá? Para todos nós. Foi recebido à destra do Pai. Após sua humilhação, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna. E ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Amados, essa exaltação de Jesus, o pessoal pode achar, não, mas Jesus está lá agora, na sombra, né? Ao lado do Pai. Terminou tudo. Não.
Prestem atenção, nós precisamos entender isso aqui. Tá? Ele foi entronizado, ele foi exaltado, o seu nome está acima de todo e qualquer nome, a autoridade de Jesus está acima de qualquer outro tipo de autoridade, abaixo do Pai, mas acima de qualquer outra autoridade. No entanto, a intercessão dele para conosco, porque Jesus é uma propiciação eterna, ele está lá diante do Pai, agora. E a Bíblia diz lá em 1 João, lá na Epístola de João, que ele é o nosso intercessor diante do Pai. Porque quando João diz assim, aquele que diz que não tem pecado, mente, e todos pecam. Mas você não precisa mais pecar, porque você está livre do pecado. No entanto, se porventura, todavia e contudo, você pecar, você tem um advogado no céu, que está te intercedendo por nós, junto a Deus. Essa entronização, essa exaltação de Jesus é que nos garante esse fato, irmãos, de termos alguém que está nos céus e continuando a interceder por nós. Ficou claro, irmãos? Isso aqui não é apenas para enfeite, isso aqui não foi apenas para cumprir uma tabela. Não, Jesus hoje é entronizado como Rei Supremo. Ele está intercedendo por cada um de nós diante de Deus. E se pecamos, e se nós chegamos diante dele e nos arrependemos e pedimos perdão, ele nos perdoa. E o Pai aceita essa intercessão pela condição que o Pai fez com ele. Amém? Isso é importante nós entendermos. E achado... Não, deixa eu pegar um outro texto aqui que é melhor. E achado na forma de homem, está lá em Filipenses 2, a partir do verso 8 e 9. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vamos entender melhor isso aqui agora. Um nome acima de todo nome. Cristo recebeu um nome que é sobre todo nome. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. E nós lemos isso, queridos, aqui em Efésios 1, versos 20 e 21, diz assim: e que manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. Veja bem, o Pai entronizou Jesus em uma condição que supera qualquer outra que tenha no universo. Muito acima, verso 21, muito acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. No verso 22 ele fala, e colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O nome de Jesus está acima de todo nome. Deus o exaltou desta forma para nos garantir que ele possa interceder, continuar intercedendo por nós nos céus. E aqui, queridos, a soberania universal e o retorno triunfal. Todas as criaturas se curvarão diante de Jesus e sua glória será reconhecida por todos para salvação ou condenação. Ninguém vai escapar disso. Desde Adão até o último ser humano que nascer nesta terra, todos nós estaremos em breve, diante de Deus. Diante de Deus. A Bíblia diz que a terra e o céu desaparecerão nesse dia. Bilhões de criaturas estarão diante de Deus. As Escrituras revelam que toda criatura se curvará diante do nome de Jesus, e isto acontecerá de duas formas. Importante isso aqui. A primeira é de forma voluntária. Todos os servos, todos nós servos, retiraremos nossas coroas e jogaremos para Jesus. Faremos isso de bom grado por tudo que Jesus fez por nós. A segunda forma, irmãos, será de forma compulsória. O diabo vai ter que ajoelhar. Ele e os demônios dele. Hitler vai ter que ajoelhar.
Todo mundo vai ter que ajoelhar. Então terá uma forma compulsória de até aqueles que nunca quiseram saber nada de Jesus se ajoelharão diante da face dele e vão reconhecê-lo como autoridade, como Deus, como soberano, mas no juízo. Aí já é tarde. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e as coisas da terra e as coisas debaixo da terra. Filipenses 2:10. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Amém, queridos? Diante disso, a exaltação gloriosa de Cristo manifesta a sua soberania universal e assegura o triunfo final da igreja. Nós somos o único povo que sabe o final da história. Só ir lá para o final da Bíblia. Nós já conhecemos o final da história, já sabemos como é que vai terminar tudo. Deus nos deu esse privilégio de nós virar lá para a última página e vermos qual é o destino daqueles que permanecerem em Cristo. A obra do Filho, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a obra do Filho é completa, suficiente, gloriosa, da humilhação até a sua exaltação nos céus. E revisão do conteúdo. De acordo com a lição, o que significa imitar a mente de Cristo? A resposta é, irmãos, imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo e viver em humildade, amor e obediência. A obra redentora do Filho está fundamentada em quê? E qual é o resultado dela? Aonde está fundamentada essa obra? Está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. E o resultado é a nossa salvação. Que fique claro para todos nós que se Jesus não obedecesse a Deus naquilo que foi determinado, nós estaríamos hoje a caminho do inferno. Todos nós aqui. Pergunta 3. Por que o sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de Cristo? Resposta: porque o sacerdócio levítico era imperfeito, como nós explicamos aqui, uma vez por ano tinha que acontecer isso, e não removia pecados. Ele só aplacava, ok? Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque eliminou os pecados e hoje ele está como propiciação eterna diante de Deus. Amém? Vamos lá, último aqui. O que a exaltação de Cristo ao voltar para o céu e assentar-se no trono de Deus, no trono, a garante para nós? Olha o que está escrito aqui. Garante-nos acesso à presença de Deus e a intercessão contínua de Cristo. Ainda tem mais uma ainda. Vamos lá. O nome de Jesus é um símbolo de fé, mas também uma fonte real de autoridade espiritual. O próprio Senhor delegou à igreja o uso do seu nome para que finalidade? Em que finalidade? A resposta: para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Agora acabou. Queridos, essa foi a obra do nosso Jesus. Passei 10 minutos, mas era importante que nós entendêssemos todas essas coisas. Amém? Então, vamos ficar de pé para encerrar esse período.